Vamos então dar continuidade ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, né? De André Luiz, o Espírito Médium Francisco Cândido Xavier. Tá? Nós estamos no capítulo 20, já iniciamos, né, o capítulo 20 na semana passada, vamos dar continuidade então. Certo, pessoal? Ok? E aí vocês vão participando, a gente, na medida do possível, a gente vai citando aqui as dúvidas de vocês, vamos tentando desfazer, né? Tentando aprimorar os conceitos, né? E aí vocês vão acrescentando também o que vocês acharem por bem aí nos comentários, tá? Vamos lá então? Nós estamos falando, o último parágrafo que a gente analisou é esse aqui, né? O Aulo estava falando para o Hilário, para o André Luiz, a respeito do nosso pensamento, né? Porque nós formamos ideias, nós plasmamos, nós projetamos os nossos pensamentos, né? É algo real, né? Que quando benigno e edificante ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína, né? Porque nós estamos vendo a importância que o pensamento da Anésia, né, que está sofrendo ali com o Jovino está envolvido com uma outra mulher, né, fora do casamento, e a Anésia está sofrendo, e ela fica pensando na mulher, e a mulher certamente está ali em torno dela, mentalmente também, e as duas ficam guerreando mentalmente, e a Anésia está tendo problemas com a sua saúde, né? A Teonília, que pediu ajuda para o Aulus, né, em benefício da Anésia, estava preocupada com a saúde da Anésia, né? E aí o Aulus estava explicando a importância do pensamento, a importância de nós vigiarmos, né, de tomarmos cuidado com o que nós ficamos nutrindo na nossa mente. Isso é extremamente importante, né? E aí nós vamos dar continuidade a partir daqui, então, né? A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Interessante, né? A química mental. Tá? A química mental. E aí, pessoal, química mental está falando da mente, né? Mente é uma coisa, cérebro é outra. Embora aqui nós tenhamos uma junção mente e cérebro. Quando nós estamos encarnados, a mente espiritual, a mente do espírito, ela está justaposta ao cérebro, não o tempo todo, né? Como já conversamos aqui. Se a gente pensou em alguma coisa fora daqui, nossa mente já está no outro lugar, né? Mas estamos encarnados, então vamos pensar que esse conjunto mente e cérebro são extremamente importantes, né? Porque o corpo é importante, o espírito é importante, mas nós estamos num corpo também. Então esse conjunto mente e cérebro extremamente importante. Aqui nós vemos referência à química mental, né? Aquilo que nós estávamos falando da matéria mental, daquilo que nós arrojamos de nós exteriorizamos de nós, pensamentos, imagens, né? Forças vivas que brotam em nós, nas ideias que nós projetamos para fora de nós. Tá? Então, essa química mental é extremamente importante. No livro No Mundo Maior, a gente vê referências à química cerebral, inclusive nessa área do lobo frontal, o Caldeirado fala que tem uma química sublimada nessa região, aguardando, né, as possibilidades futuras do ser humano, né? Conforme nós vamos ativando mais o lobo pré-frontal, nós vamos ativando uma química sublimada, né? Quer dizer, também tem certas surpresas no nosso corpo aí que nós vamos desvendar
futuramente, né? Então veja bem, tem a química mental e a química cerebral juntos, né? Nós acabamos produzindo muita coisa, tanto espiritualmente quanto materialmente, né? Então ele diz aqui, né, o Aulus, né? A química mental vive na base de todas as transformações, né? Quer dizer, você quer mudar a sua vida, você quer mudar o seu comportamento, você quer mudar a sua existência, você precisa mudar. No laboratório da sua mente, você precisa elaborar pensamentos mais positivos. Você precisa usar essa química mental de uma forma positiva, de uma forma virtuosa, para que você consiga mudar, né? Está falando aqui que a química mental vive na base de todas as transformações? Então nós precisamos usar esse laboratório da mente para formularmos com essa química mental coisas boas. E aí nós teremos a nossa vida se transformando para melhor. A gente fica lá repetindo frases deprimentes, reclamando, a gente fica com pensamentos negativos, julgando, condenando, né? Fica lá a mente trabalhando em termos negativos. A química mental, o laboratório da mente, trabalhando em termos negativos. Qual será o resultado? O resultado será negativo, né? Invariavelmente o resultado vai ser negativo, se nós ficarmos elaborando essa química mental em bases negativas, né? Ok, pessoal? Porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Pessoal, nós estamos em comunhão telepática. Nesse momento, nós estamos em comunhão telepática. Tem sim um componente físico, eu estou falando, vocês estão ouvindo, né? O som está saindo da minha boca, está sendo captado pelo microfone, que está indo através de energias específicas, de ondas específicas, chega até o celular, o computador de vocês, sai pela caixinha do som, pelo fone de ouvido e vocês me ouvem. Mas antes disso, muito antes disso, nós já, numa fração de segundo, num átimo de segundo, nós já permutamos ideias. Nós estamos permutando ideias telepaticamente. Eu capto aquilo que vocês enviam para mim. E vocês captam não apenas o som que eu envio, mas também meu pensamento. Entendeu? Só que a gente costuma fazer isso de uma forma inconsciente. Nós não temos consciência propriamente que estamos fazendo. Mas nós já estamos na mesma onda de pensamento. E nós estamos permutando pensamentos. Antes de permutarmos palavras, nós estamos permutando pensamentos. Tá? Então nós estamos em comunhão. Como diz aqui o Aulus, né? A gente evolui em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados. Então, eu também estou captando quem está próximo a mim aqui, de espíritos amigos que estão me ajudando, sofredores que podem estar aqui, que estão aqui ao meu redor também para se beneficiarem da oração, do estudo. Vocês também, né? Estão captando quem está próximo de vocês. Às vezes até dúvidas de pessoas, de espíritos que estão próximos de vocês. E aí vocês manifestam certas dúvidas aí que vocês acham que até brotou na mente de vocês, mas às vezes até antes da mente de vocês brotou na mente de alguém que está próximo de vocês. Então olha só quanta riqueza, né? Riqueza de influências, de percepções que nós temos o tempo todo, né? Nós estamos, a Vilani colocou bons ou ruins. Aí depende com quem que a gente tem estabelecido mais sintonia. É lógico que a gente pode captar pensamentos dos necessitados, até para poder ajudá-los, né? Então isso faz parte da mediunidade, que é o objeto do nosso estudo aqui, né? A Tânia Mendes colocou aqui, o pensamento pode arruinar ou promover a vitória para um ser humano, ou seja, quando uma pessoa tem pensamentos negativos, pensamentos destruidores, pode influenciar na vida física
como emprego, saúde. Temos que ter pensamentos positivos para conquistar vitórias físicas, isso é certo? Certíssimo, Tânia Mendes, perfeito. Muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente coloca em prática. Isso aqui é extremamente importante. A Joana de Ângeles tem trabalhado muito em torno disso. Nós nos tornamos aquilo que nós cultivamos mentalmente. Aquilo que nós fixamos na nossa mente é o que nós nos tornamos. Né? Nós acabamos nos tornando aquilo que a gente fixa, tanto de positivo quanto de negativo. Você quer um pensamento que acaba com a vida de uma pessoa? Né? A pessoa fala assim, a vida é uma droga. A pessoa emite esse pensamento, fica o tempo todo, mas que droga, que vida é uma droga. Né? Mas acaba com a vida da pessoa. A vida é para a gente o que a gente diz que ela é. Ela acaba se tornando cada vez mais aquilo que a gente diz que ela é. Se eu digo, a minha vida é uma experiência maravilhosa de aprendizado, né? Minha vida é uma experiência maravilhosa de crescimento, de amor, de comunhão, né? De trabalho, de conquistas positivas. A vida será para mim o que eu digo que ela é para mim. O pensamento tem um poder incrível. Toda a vida é expressão do pensamento. Nós estamos dentro de um imenso pensamento divino, né? Por isso que a vida é perfeita nas suas bases, nas suas leis, né? É porque é expressão do pensamento divino, né? Mas nós também, dentro dessa vida que nós vivemos, nós também criamos o nosso universo particular. Nós criamos a nossa bolha de realidade. Qual é a realidade individual de cada um de vocês? Né? Cada um vive, embora nós convivamos juntos, cada um vive num conjunto de crenças, de verdades, de valores, de certezas individuais. É único, é um universo único. Cada pessoa é um universo per si. E terá os resultados conforme as crenças que cultiva, né? Tanto verdadeiras quanto falsas, né? É que mesmo as falsas, conforme você vai acreditando nelas, elas tornam a sua vida aquilo que você acredita, mesmo que sejam falsas, mesmo que sejam negativas, elas acabam se tornando a sua realidade. Eu acho que foi o Henry Ford que falou, né? Se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer jeito você está certo. Porque vai acontecer aquilo que você acreditar. Se você acredita que pode ou acredita que não pode, de qualquer jeito você vai estar certo. Porque vai acontecer o que você fizer, né? O que você fizer acontecer, né? Então, sim, tem pensamentos que são altamente destrutivos. Nós temos que ir eliminando os pensamentos nocivos. É pensamento nocivo? Eu tenho que ir eliminando da minha mente, tenho que ir eliminando da minha fala. A gente pode fazer até como se fosse um jogo, uma brincadeira, né? Uma coisa lúdica. A gente pode fazer como se fosse um jogo. Você percebe que você emitiu um pensamento negativo, fala, olha aqui, ó, um pensamentozinho que você pinça ele, tira, eu não vou mais repetir isso aqui não. Eu vou falar a forma positiva disso aqui. Eu vou falar a partir de agora a forma positiva disso aqui, não a forma negativa, né? Para mim dá tudo errado, para mim dá tudo errado. Para mim sempre dá tudo certo, tudo que eu faço de bom dá certo. Tudo que eu faço de bom dá certo. Né? Então você vai trocando a forma negativa pela forma positiva, né? E aí o que acontece é que a gente vai desviciando a nossa mente, porque a nossa mente ela é muito viciada no negativo. Né? A gente vem há séculos, há milênios, é mais fácil pensar negativo, né? A princípio, porque a gente está mais acostumado com a forma negativa. Só que quando a gente começa a mudar para a forma positiva, exige um esforço, porque é algo novo para nós, né? Então a gente vai ter que insistir, faz esse jogo aí de substituição e vai acostumando a mente com um novo modo de pensar, né? Se a gente sai na rua, né? Sai na rua, você vai fazer uma caminhada, você passa na frente das casas, né? Das quadras, tal, prédios,
Faz uma brincadeira assim, ó, na sua caminhada, é, vai abençoando todas as casas. Olha, Deus abençoe essa casa aqui, Deus ilumina esse ambiente, Deus ilumina esse prédio, Deus abençoe essa pessoa que acabou de passar por mim, Deus abençoe esse cachorro que passou. Faz uma brincadeira, né? E vai andando e vai abençoando a tudo e a todos, né? Vai emitindo pensamentos positivos, né? E aí você vai andando dentro de uma psicosfera altamente positiva. Isso protege, né? E abençoa as pessoas mesmo, porque você está irradiando energias saudáveis, energias positivas. O primeiro a se beneficiar é você mesmo, né? Porque você é o fulcro gerador daquilo que você projeta aos outros, né? Você é o fulcro gerador. Então você é o primeiro que se beneficia, né? Certo? Ok. A Flávia Domingos. E como podemos diferenciar o que é nosso pensamento do que não é? Flávia, o mais importante não é pensar, a princípio, tá? A princípio, o mais importante não é percebermos o que é nosso e o que não é nosso. A princípio, o mais importante é percebermos o pensamento bom, distinguirmos o pensamento bom do ruim, do negativo. Isso é mais importante. Isso é o primordial. Tá? É o prioritário. Tá? E nós temos a capacidade de distinguir um bom pensamento de um pensamento nocivo. Isso todos vocês sabem distinguir. Né? Por quê? Porque não importa se o pensamento veio de mim ou veio de outra pessoa. É ruim, é negativo, eu não quero. Eu não quero. Entendeu? Então eu vou mudar já essa forma do pensamento, né? Se eu estava falando frases negativas, opa, peraí, estou falando frases negativas. Então eu já mudo e começo a dizer frases positivas, tá? Não importa se quem sugeriu a ideia, se veio da minha mente ou se veio de um espírito. A princípio não importa, tá? É meu ou não é meu? É negativo? Eu não quero. É positivo? Eu quero. Não importa se é meu, se é de um espírito, amigo, não importa. É positivo? Eu quero. Entendeu? Isso eu reforço. Isso eu reforço. Tá? É lógico que, como a gente está falando aqui de reunião mediúnica também, de mediunidade, nosso objetivo aqui é mediunidade, é lógico que na reunião mediúnica já é um pouco diferente. Tá? Você não pode adotar essa atitude dentro da reunião mediúnica, tá? É diferente. A gente não pode adotar esse mecanismo. É negativo? Ah, eu não quero. É positivo? Ah, eu quero. Dentro da reunião mediúnica a gente não pode fazer esse jogo, não. Tá? Por quê? Porque para que nós trabalhemos como médium, a maior parte dos espíritos que nós vamos incorporar, que vamos perceber, são espíritos sofredores. E nós precisamos nos vincular aos pensamentos que eles trazem, aos sofrimentos que eles estão vivendo, às frases de revolta, de socorro, né? Nós temos que sintonizar. Então, nós não podemos ficar cultivando pensamento positivo na reunião mediúnica, pessoal. Tá? Existe um certo equívoco aí, né? Porque se você fica o tempo todo, é que nem a gente fala, não dá para a gente ficar o tempo todo em oração na reunião mediúnica. Nem o doutrinador, nem o sustentação, né? Não dá para ficar o tempo todo com oração. Da sustentação ainda dá, mas o doutrinador vai estar conversando com os espíritos. E os médiuns de psicofonia, eles precisam silenciar a mente, não pode ficar o tempo todo com oração, né? Tem que começar a perceber aquele sintoma, aquele mal-estar que está sentindo, que é acompanhado de uma emoção, de um sentimento, é acompanhado de frases de tormento, socorro, estou precisando de ajuda, né? Ou frases de revolta, né? Então, o médium, para que ele ajude, ele precisa saber se abrir e até se envolver com esses pensamentos para que ele incorpore, para que facilite o processo de incorporação. Eu tenho dito para vocês, é um processo muito mais ativo do que imaginaram.
né? Falavam que o médium tinha que ser passivo, né? Só que eu acho que entenderam mal, né? Essa passividade está em você abrir mão de quem você é para você permitir que uma outra pessoa fale, né? Para que você expresse a necessidade de uma outra pessoa, né? Quer dizer, isso demonstra uma passividade, né? É você esquecer um pouquinho de você para cuidar do interesse do outro que você está percebendo. Mas esse processo como um todo é um processo muito ativo. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Mas é um processo que exige muita autoobservação, exige, né, um trabalho de percepção. Quem é essa pessoa que eu estou sentindo? O que aconteceu com ela? Deixa eu me envolver mais com essas vibrações, com essa sensação, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Isso é extremamente importante para médiuns que querem começar a trabalhar. Tem muitos médiuns que têm potencial, mas não trabalham porque não entendem esse processo inicial. E fica o tempo todo fazendo oração. Aí não tem jeito. Não existe espaço mental para você começar a perceber e incorporar se você fica o tempo todo em oração. Entendeu? Isso não funciona na reunião mediúnica, tá? Aquela preocupação que na reunião nós temos que manter todo o padrão elevado. Você manter todo mundo o tempo todo o padrão elevado, não vai ter comunicação nenhuma de sofredor. Entendeu? Porque eles não estão nesse padrão elevado. Eles estão num padrão bem, né, necessitado, né? Então, não dá para a gente manter essa perspectiva a reunião toda, tá? Ok. Aí, né, o que a Flávia Domingues colocou, né, aí é importante, né? Aí na reunião mediúnica eu vou percebendo, conforme eu vou silenciando a minha mente, é mais fácil eu perceber o que é meu e o que não é meu, conforme eu vou me silenciando. E de repente o Espírito vai projetando os pensamentos dele, então eu vou sentindo que tem pensamentos diferentes aí surgindo na minha mente, na tela da minha mente, né? Como se fosse uma lousa que o Espírito vai projetando, né, as suas necessidades, né? Ok? Certo? Ok. O Carlos Eduardo, como atrair coisas só positivas? Só pensar só positivo, Carlos. Tá certo que a gente, desculpa, a gente ainda atrai muita coisa que a gente pensou, né? Nós somos hoje o resultado não só do que a gente pensa hoje. Outro dia a gente estava falando sobre isso. Nós somos o resultado do que nós temos pensado nos últimos séculos. Então, nós sofremos o impacto. Ainda tem pessoas ao nosso redor que se vincularam a um certo modo de nós pensarmos no passado. E elas ainda vêm nos cobrar do resultado disso. Porque foi muito maléfico o nosso modo de pensar. Então, hoje elas vêm em busca de nós. E não é só com o pensamento positivo que você vai se livrar, né, dessas pessoas que você prejudicou. Nós temos que ajudá-las. Só que você pensando positivo pode ser um grande estímulo para que ela também venha a pensar positivo. Para que ela veja que você está mudando, que você não pensa mais daquele jeito que pensava, que você está tentando melhorar, né? Então, ao mesmo tempo que você se mantém forte, né, com mais saúde mental, com mais saúde emocional, você pode ajudar melhor a essas pessoas que a gente prejudicou no passado, tá? Então isso é muito importante, tá? Ok? Vamos andar um pouquinho na nossa história então, né? Então vamos lá. Como solucionar então o problema da antipatia contra nós? Essa pergunta é boa, né? Como solucionar então o problema da antipatia contra nós? A essa pergunta Aulo sorriu e respondeu: a melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe combustível. A fraternidade operante será sempre o remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza.
né? Então, como é que a gente faz, né, pessoal, para solucionar o problema da antipatia? Tem pessoas que falam assim, ai, as pessoas não gostam de mim, né? Onde eu vou, as pessoas me tratam mal, onde eu vou, né? É incrível como é que ninguém gosta, ninguém tal, né? Aí nós temos que começar a fazer o exercício, né? A única forma de nós superarmos isso, não adianta a gente querer mudar os outros. E se eu acho que os outros estão antipatizando comigo, né, conosco, né? Se a gente acha que as pessoas estão antipatizando, nós precisamos mudar dentro de nós. Nós precisamos transformar coisas em nós. Talvez nós estejamos antipáticos mesmo, né? E a gente está colhendo um resultado específico, né? Esses males que a gente tem na nossa vida, pessoal, eles não são causa, eles são resultado, eles já são efeitos, tá? Então, as coisas negativas que a gente sofre já são resultados que eu estou colhendo do passado e do presente. Porque nós vamos criando a nossa realidade. Todos nós criamos, nós plasmamos a nossa realidade o tempo todo. Nós estamos fazendo escolhas do que pensar, do que falar, do que fazer, do que agir, né? Nós estamos o tempo todo escolhendo como ser, né? Só que quando a gente percebe que os resultados estão sendo negativos assim, não adianta a gente querer mudar as pessoas. Não adianta a gente querer julgar as pessoas, condenar as pessoas, maldizer da vida, maldizer. Não adianta, né? Nós precisamos mudar dentro de nós. Então, podemos cultivar pensamentos assim: eu me relaciono bem com todas as pessoas. Eu amo as pessoas e as pessoas me amam. Eu irradio energias de amor para todas as pessoas ao meu redor. Né? Então veja bem, são frases, a gente pode criar um monte de frases aí, né? Pode se transformar em brincadeira também. Eu gosto de ficar criando frases positivas. Eu uso bastante esse trabalho de autoindução, que é um trabalho que Joana de Ângeles chama de reprogramação do subconsciente. Porque ela diz que os infortúnios, a maior parte dos infortúnios que a gente vive, é em função das programações que nós internalizamos dentro de nós. Como um computador que você vai colocando determinados programas e aí ele passa a funcionar de uma determinada forma. Ok? A nossa mente é um computador complexo e ela tem inclusive um capítulo no livro Autodescobrimento que se chama Computação Cerebral. Ela explicando que esses programas no subconsciente, eles passam a comandar a nossa vida e a produzir resultados específicos. É muito interessante estudar isso lá no livro da Joana de Ângeles, tá? Então nós temos que mudar essas programações dentro de nós, pessoal. Não adianta a gente reclamar, não adianta maldizer dos resultados que a gente está tendo. Nós temos que mudar essas programações para que os resultados sejam diferentes. É claro que você cultivando pensamentos, né, positivos, né, eu me dou bem com todas as pessoas, me relaciono bem com todas as pessoas, eu amo as pessoas me amam, onde eu vou, eu me sinto bem recebido e eu irradio energias de simpatia, tá? Vocês podem criar as frases que vocês quiserem, né? É lógico que quando você faz isso, você mesmo começa a se transformar num irradiador de alegria, de esperança, de amor. Você começa a receber melhor as pessoas. E qual que é o resultado disso? O resultado disso é que as pessoas começam a receber melhor você. Né? A confiança é um jogo que nós precisamos apostar primeiro. Não adianta a gente querer que os outros apostem em nós e nós não apostamos nos outros. Nós precisamos irradiar energias de confiança. Né? Nós não podemos ficar desconfiando de todo mundo. Senão as pessoas vão desconfiar de nós. Se nós irradiamos energias de desconfiança, as pessoas vão sempre desconfiar de nós. Ok? Então nós precisamos confiar primeiro e aí as pessoas acabam confiando em nós, acabam nos recebendo de uma forma amorosa, né?
Isso não é uma, como diz a Joana de Ângeles, isso não é uma coisa inusitada, não é uma magia. Isso aí é simples manifestação do querer, de querer mudar, de mudar o pensamento, o que produz irradiações saudáveis que facilitam a gente alcançar as metas a que a gente se dispõe. Certo? Ok. A Edna Lípio colocou: eu quero muito, mas não consigo dar voz aos espíritos. Saio frustrada da reunião. Então, Edna, é, o grande problema que eu vejo assim no desenvolvimento da mediunidade, nos grupos, tal, é que muitos médiuns esperam que os espíritos incorporem como se fosse uma coisa abrupta, assim, né? De repente você sente uma força, assim, né? Você sente um negócio, incorporou, né? Você dá aquela respirada e incorpora, e essa força, ela passa a falar coisas e, né? Você perde a consciência, boa parte das pessoas fica esperando isso acontecer. E é muito pouco provável que isso vai acontecer. É muito pouco provável que isso vai acontecer. Por quê? Porque isso pode acontecer de você num sobressalto, você incorporar isso mais numa comunicação inconsciente ou sonambúlica que a gente chama, que é a minoria da minoria dos médiuns. Entendeu? A mediunidade sonambúlica é a minoria da minoria, né? É uma parcela muito pequena das pessoas que tem mediunidade sonambúlica, tá? Se você tiver aí num grupo de 20 pessoas, você tiver uma pessoa que tenha mediunidade sonambúlica, já é bastante, viu? Né? Já é bastante. É mais raro, entendeu? Então, por isso que eu estava falando que todo o processo de comunicação, e não é, a gente não pode ficar esperando exatamente ouvir, né? A gente não pode ficar esperando ouvir os espíritos. A maior parte dos médiuns não ouve o espírito. A maior parte dos médiuns sente o espírito. Sente a emoção, sente a sensação no corpo, as dores, mal-estares e tal, né? E vai ser todo um processo consciente, ativo, aquilo que eu estava falando, um processo ativo de tentar perceber quem é essa pessoa que está se aproximando de mim, né? Então, os médiuns iniciantes, tá? Isso é muito importante, né? Eu estou falando coisas aqui que podem ajudar muito a muitos médiuns iniciarem o trabalho mediúnico, não ficar esperando ver alguma coisa, ouvir alguma coisa, ou então essa incorporação de abrupto, assim, porque é muito pouco provável que vai acontecer. Do mesmo jeito a psicografia. É muito pouco provável que a sua mão vai começar a escrever mensagens. É muito pouco provável, tá? Acontecem casos? Acontecem, mas são casos mais raros. A maioria vai ser um processo todo consciente, em que vai ter uma participação sua, vai ter uma parte do espírito, vai ter uma parte sua. É um assunto complexo, nós não vamos desenvolver aqui, né? Mas só para a gente dar uma pincelada aí para vocês, tá, Edna? Não precisa ficar frustrada, não. Continue observando e vai lembrando que é um processo ativo, de autoobservação, de percepção, né? É um pouco difícil de explicar isso aqui fora do contexto da reunião, né? Mas vocês vão aí observando, a gente vai tentando falar algumas coisas para vocês aí, tá? Certo? Toma uma aguinha aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui? Então, como é que a gente soluciona o problema da antipatia contra nós, né? Aí o Aldo sorriu e respondeu: a melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe o combustível, né? Então, se a gente percebe que alguém tem antipatia com a gente, alguém não gosta da gente, há uma tendência a gente começar a ser antipático com a pessoa. Esse é o problema. Você percebe que alguém não gosta de você,
né? Você vai fazer palestra, a pessoa fica lá olhando de lado, olhando torto. Tudo que você fala, a pessoa fica lá. Não sei o quê, aquele olhar de desconfiança, aquela coisa, né? É ruim isso quando a gente está fazendo uma palestra e você percebe uma pessoa ou outra ali olhando torto, né? Você com uma boa intenção ali e tal, e às vezes a pessoa, né? Mas às vezes a pessoa acha que tem, né? Que tem razão, e às vezes até tem razão mesmo, alguma coisa a gente falou, a gente fez e tal. Mas o que que a gente faz? Não adianta, se a gente começar a ser antipático, às vezes a gente cai nisso, a gente começa a espelhar, né? A gente começa a ficar irritado com a pessoa também, e a gente começa a ser antipático com a pessoa. Aí vai alimentando a antipatia de ambos os lados, começa um a evitar o outro, não conversar, tal, né? Isso é ruim. É ruim para a gente, é ruim para a pessoa. Né? Às vezes a gente fala alguma coisa que a pessoa não gosta, né? Depois alguma coisa que até a gente fica também chateado de ter falado. Tudo isso acontece. Eu sei que acontece com vocês também, acontece comigo também, tá? Como é que a gente faz para vencer isso aí? A gente faz lá aquela listinha de pessoas que você acha que são antipáticas a você, ou que você não gosta muito, mas você tem que conviver. É na família ou fora da família, na casa espírita, não importa, no trabalho, faz lá aquela listinha de pessoas e todo dia faz uma irradiação positiva para essa pessoa. Questão de 5 minutinhos, todo dia, 10 minutinhos, você faz lá. Depende do tamanho da lista, né? Tomara que seja uma lista pequena, mas, né? Vai fazendo irradiações boas, desejando o melhor para a pessoa, que ela seja feliz, né? Que ela tenha saúde. Vai fazendo isso, por quê? Porque se você também tem antipatia com a pessoa, você vai se limpando. Você vai mudando o modo de sentir daquela pessoa. Você vai saindo daquela irradiação de despeito, seja do que for, né? De irritação, você vai saindo daquilo, né? E aí você, pelo contrário, vai irradiando coisas boas. Então é provável que aconteça o seguinte, quando você começa, depois de algum tempo fazendo isso, quando você encontra a pessoa, você pode se surpreender que a pessoa começa a mudar com você. Por quê? Porque você está irradiando coisas boas para ela. Você está alimentando coisas boas nas vibrações que chegam até ela. É a tendência muito alta dela começar a mudar com relação a você. Vocês não precisam nem conversar, não precisa... Às vezes você vai só vibrando, assim a pessoa começa a mudar. Pode ser que tenha que resolver algumas questões, tenha que conversar, mas vai surgir o ensejo para isso também, tá? Só que aí você vai estar melhor, você já vai estar se sentindo melhor, mais aberto a ela, tá? Então isso pode ajudar bastante. Certo? Vamos lá. Então é recusar combustível e lançar um outro tipo de material, né? Que é um material isolante, um material de amor, né? Então, isso Jesus ensinou, né? A gente orar para aqueles que nos odeiam, fazer o bem àqueles que nos perseguem e caluniam. É a forma da gente extinguir o ódio, né? A antipatia e tal. Por isso mesmo, Cristo aconselhava-nos o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam, como atitudes indispensáveis à garantia de nossa paz e de nossa vitória, né? Todos sabem, né, que Jesus, né, é extraordinário, psicoterapeuta excelente, né? E tem aquele caso do Chico Xavier também, né, que todos conhecem, né, que o Chico tinha um cachorrinho que ele gostava muito e ele chegava muito tarde do trabalho em casa, né? As reuniões de psicografia, ele ficava até altas horas conversando com as pessoas, recebendo mensagem. Aí ele chegava em casa e ele ainda ia arrumar comida para o cachorro, e vai tratar do cachorro, vai limpar o cachorro, né, a sujeira do cachorro, tá? O cachorro dava um trabalho danado, né? E aí a vizinha do Chico, condoída com a situação do Chico, falou: esse cachorro está dando muito trabalho para o Chico, tá, não sei o quê. Foi lá e envenenou o cachorro do Chico. Ela foi e envenenou o cachorro do... E o Chico ficou sabendo da história.
Não sei como lá o Chico ficou sabendo que tinha sido ela e tal. E ficou muito chateado com a mulher. Ficou muito chateado com ela. Ela estava pensando no melhor para ele, né? Da forma dela, né? Lógico que matar um cachorrinho nunca é o melhor, mas ela estava pensando em ajudar o Chico, né? E o Chico ficou muito chateado, né? Porque ele gostava muito do cachorro. Qualquer um de nós iria ficar, né? Só que o Emmanuel falou assim, Chico, esse teu sentimento está atrapalhando a tua mágoa, o teu ressentimento com a mulher lá, a vizinha do Chico, né? Está atrapalhando a psicografia. Eu estou tendo dificuldade em escrever através de você. Nós precisamos dar um jeito nessa situação. Ah, o Chico, mas como é que eu não consigo mudar? Eu não consigo desligar da ocorrência e tal. Aí ela falou assim, olha, o Emmanuel falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai descobrir o que, que ela mais quer, o que, que ela mais gosta, o que, que ela mais precisa. Conversa com ela e pergunta. Aí o Chico foi perguntar o que, que ela estava precisando, o que, que ela mais queria na vida, tá? E descobriu que ela queria uma máquina de lavar roupa. Né? Que ela precisava de uma máquina, não sei o que, ela queria aquela máquina de lavar roupa, né? Aí o Chico foi, sob a orientação do Emmanuel, foi lá e comprou a bendita máquina de lavar roupa e ficou lá devendo um monte de parcelas lá que ele ia ter que pagar ao longo do tempo, né? E a mulher ficou muitíssimo feliz. A mulher ficou extremamente feliz com o presente do Chico, né? E ficou tão feliz que foi agradecer o Chico e abraçou o Chico com aquele amor, com aquele carinho, né? E na hora que ela fez isso, aquele sentimento todo que ele tinha guardado de rancor, de mágoa, se desfez. Né? Se desfez porque o carinho dela foi tão grande com ele, né? E a atitude dele foi tão positiva, né? Que acabou desfazendo aquela energia, né? Então, tem muita coisa pequena que a gente pode fazer em benefício das pessoas que a gente tem alguma dificuldade, que pode ajudar muito a gente, né? Pode limpar muito o nosso coração e facilitar o relacionamento com as pessoas, né? Diminuindo aí a antipatia, né? Ok. Certo? Vamos lá, né? Nós já estamos quase no nosso horário, mas ainda temos mais um minutinho, né? Em estreito aposento, uma senhora de presumíveis 70 anos de idade acusava a aflitiva dispneia, Erelisa, a mãezinha de Anésia, em avançado processo liberatório. A seu lado, uma entidade de aspecto desagradável exibia estranha máscara de perturbação e sofrimento, imantando-se a ela e agravando-lhe os tormentos físicos, né? Veja bem, pessoal, acho que até nós podemos fazer o seguinte, né? Não vamos entrar nesse pedaço aqui, não. Nós vamos entrar agora numa outra parte aqui, né? Que é a mãezinha da Anésia, que ela está quase desencarnando, né? Então aqui o André Luiz já está narrando a situação dela, tal, né? Depois que acabou a explicação do Alves, eles foram ver a velhinha, né? A mãe da Anésia, ela estava quase desencarnando. Então está narrando aqui a situação dela, né, difícil, delicada, e uma presença perto dela, né? Uma entidade de aspecto desagradável exibia estranha máscara de perturbação e sofrimento, imantando-se a ela, a velhinha, né, que estava quase desencarnando, e agravando-lhe os tormentos físicos, né? Eu acho que seria interessante a gente deixar isso aqui para a semana que vem, porque a gente vai entrar nesse aspecto, né, nessa situação específica, né? Eu vou aqui, acho que responder, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo, já que a gente está trabalhando essa questão do pensamento e tal, né? Da antipatia, da simpatia, vamos ver o que mais vocês estão colocando aqui, né? Aqui. A Eliane Santos colocou. E quando a pessoa não quer se aproximar de você, te evita? A gente deve respeitar as pessoas, né, Eliane?
Eu não acho muito produtivo nós forçarmos situações. Eu acho que é mais interessante a gente ir construindo um contexto diferente, por exemplo, orando pela pessoa, mentalizando, como eu estava dizendo, né? Você vibrando positivamente e deixar que as coisas vão se encaminhando. Às vezes a nossa ansiedade e até o nosso desejo de controlar situações, de querermos controlar e não suportarmos uma pessoa olhando torto para a gente, ou né, alguém nos querendo mal, pensando mal de nós, que é uma certa vaidade nossa, a gente não tolerar que alguém nos veja de forma negativa, nós temos que superar isso também, né? A gente quer antecipar situações, às vezes, forçando situações. Isso não costuma dar um bom resultado, né? É interessante a gente ir se preparando para isso. Então, vibrando positivamente para a pessoa, mesmo que ela nos evite, mesmo que ela fique, né, às vezes falando mal da gente, mas vai você vibrando positivamente, né? Preparando situações que daqui a algum tempo possam se reverter, né? Então, acho que a gente pode respeitar a pessoa, né? Mas preparando uma mudança que pode vir a acontecer, né? Certo? A Marlene colocou, às vezes me sinto triste ao ver os colegas de trabalho sendo antipáticos. Já fui rotulada de ser boazinha demais. Me sinto triste, né? Eu acho sim, Marlene, eu acho que nós precisamos saber quem somos, né? Eu acho que nós precisamos nos conhecer mais profundamente, nos auto-observar, nos autoavaliar, né? Quer dizer, um estudo mais profundo sobre nós mesmos, que todos devemos fazer, isso vai dando mais elementos para a gente saber quem a gente é. E o que está certo em nós e o que está errado em nós. O que a gente deve manter, o que a gente pode mudar, né? Eu acho que a gente sabendo quem a gente é e como a gente faz as coisas, né? A gente fica menos propenso a sofrer pela opinião das pessoas ao nosso redor. Entendeu? Então, se as pessoas estão rotulando você de alguma coisa, analise se aquilo tem alguma razão de ser. Analise, pode ser que tenha. Se tiver, deixa eu tentar mudar naquilo que eu precisar mudar. Então, agora, se não tiver nada a ver, se você achar que aquilo não tem a ver com você, tem a ver com as pessoas, né? Então, sem perturbação, sem desânimo, sem tristeza, siga fazendo aquilo que você acha correto, né? Então, a gente sempre tentando agir de uma forma correta, nós sempre vamos incomodar algumas pessoas, não tem jeito, né? A gente sempre vai incomodar algumas pessoas. Mas também sempre tem algumas que vão gostar da gente, vão gostar do nosso jeito, vão gostar do nosso modo de falar, de agir, né? O importante é você saber como você está vivendo e convivendo, não é? E analisar os resultados que você está tendo. Agora, se todo mundo começa a falar a mesma coisa, onde você vai, em qualquer grupo, as pessoas dão o mesmo tipo de resposta para você, aí é uma coisa que você tem que ir parando e pensar, né? Precisa pensar, analisar, porque talvez aquilo realmente tenha algum fundo de verdade, né? A gente não pode também descartar, não considerar absolutamente a opinião das pessoas, né? É um feedback importante sobre a gente também. As pessoas nos dão informações importantes, nós não podemos desconsiderar. Nós não devemos pautar quem somos na opinião das pessoas. Nós temos que saber quem somos, né? Se não chega um fala que você é legal, fala, eu sou legal. Chega o outro e fala, você é chato. Eu sou chato. Quem que eu sou, na verdade? O que eu sou? Né? Nós temos que ir criando uma imagem o mais real possível de quem nós somos, com defeitos, com qualidades e tal, né? Nós não podemos nos pautar totalmente na opinião das pessoas, mas não devemos desconsiderá-las também, né? Nós devemos fazer a nossa pesquisa de opinião também para saber qual é a imagem que as pessoas estão formando de nós.
Né? É importante isso. Qual é a imagem que as pessoas estão formando de nós? Né? Tem algo que eu possa fazer para mudar essa imagem, se for uma imagem negativa, por exemplo? Né? Então são coisas que nós precisamos analisar. Né? Ok. E a Adriane colocou aqui, a Adriane Felina, né? Nós não podemos mudar as pessoas, né? Nós podemos mudar nós mesmos, né? O nosso poder, né? O nosso poder está em mudar nós, né? Em nos transformarmos, né? Agora, se a gente parte para mudar o mundo que está ao nosso redor, se para que eu seja feliz, eu acho que eu tenho que mudar o mundo, eu tenho que mudar as pessoas, porque todo mundo está fazendo o contrário do que eu quero. Aí a gente só vai se desgastar, a gente só vai se irritar e se frustrar, porque isso não vai acontecer. O mundo não vai mudar porque eu quero que ele mude. Ele vai mudar no ritmo que ele puder mudar, né? Agora eu posso mudar mais rapidamente conforme eu vou tomando ciência dos meus comportamentos, aquilo que a gente estava falando dos pensamentos, né? Quando eu começo a mudar os meus pensamentos, os meus conceitos, a minha vida começa a mudar consideravelmente. Eu vejo no consultório, por exemplo, né? A gente começa a mudar os conceitos, os pacientes começam a rever os conceitos. Pessoal, a vida começa a melhorar. Quando chega no começo da terapia, os conceitos estão todos bagunçados, tudo, né? Muito pensamento negativo, muito conceito distorcido, muita coisa. E aí, conforme a gente vai questionando, vamos analisando, vamos, né, organizando melhor as coisas, né, mudando o tipo de coisa negativa para coisa positiva, né? Aí as pessoas começam a perceber a mudança, começam a notar a mudança, mas não é que o mundo mudou, é porque ela mudou, né? Porque o seu pensamento mudou, né? Então, ok. A Lúcia colocou: o que fazer quando não conseguimos ajudar uma pessoa através do passe? Ore por ela, mentalize coisas boas, entendeu? É o que a Joana Jones fala pra gente. Você quer a mudança da família, melhoria das relações, você quer a mudança da sua vida, às vezes alguém está doente, você quer que a pessoa melhore. Vai plasmando essa imagem, vai mentalizando a família em harmonia, né? Se não está trabalhando, mentaliza que achou um trabalho, que está trabalhando num trabalho que você goste, né? Se a pessoa não aceita tomar um passe, mentalize que você está aplicando um passe na pessoa. Entendeu? Que ela está aceitando, que ela está sorrindo, aceitando de bom grado, que ela está indo junto com você na casa espírita. Mentalize isso. Não precisa ficar forçando a pessoa, vai plasmando essa imagem, né? Vai repetindo esse pensamento, vai cultivando esse pensamento. Como se fossem sementinhas que você vai lançando no terreno da vida, né? No terreno da sua família. Você vai lançando essa sementinha, esse pensamento ele vai se desenvolver, entendeu? Mas é preciso persistir, né? Não é fazer um dia, uma vez ou outra. Isso aí tem que ser algo que a gente faça todo dia, né? Com muita frequência, tá? A Poliana Ferreira: quando pensamos em alguém ou em algo, nosso espírito estará lá? Sim. A gente vê até no Livro dos Espíritos, nós estamos onde o nosso pensamento estiver. Ali de fato é que nós estamos. Porque só pode, o corpo fica aqui, mas o pensamento, o espírito de fato é o pensamento. E o pensamento se desloca na velocidade do pensamento, maior do que a da luz, né? O pensamento viaja numa velocidade maior que a da luz, né? Então, isso impõe para nós um outro modo de pensar sobre a vida, né? Isso impõe um respeito, um cuidado
é bem diferente, né, do que normalmente a gente tem. Se a gente pensa que, se a gente começa a entender que nós estaremos onde o nosso pensamento estiver, a gente tem que tomar muito mais cuidado, né, a partir de agora, né, no modo de pensar e tal. A Irivânia colocou: se conhecer é a nossa maior defesa, a plena consciência de quem somos nos traz a clareza de como agir diante das adversidades da vida, sem se contaminar com o que há de ruim em nossa volta. Exatamente. Esse é o objetivo, né? Nós estarmos numa sintonia tal, num estado, né, tão positivo que nem a gente se abale e nem também irradia coisas negativas para os outros, né? A gente irradia só coisas boas, né? Ok. Azenícola, o mundo muda a partir do momento em que eu mudo, exatamente, né? E pelo menos o seu mundo vai mudar, né? A partir do momento que você muda, né? Agora, todo mundo vai mudando, aí o mundo vai mudando também, né? É, à medida que... A questão é, eu não posso ficar esperando o mundo mudar para que eu seja feliz. Tem pessoas, eu não posso ser feliz porque o mundo está assim, o mundo está assado, o mundo tem guerras, como é que eu vou ser feliz? A pessoa que fala assim é a pessoa que está transferindo a sua realização para a mudança do mundo, vamos dizer assim, né? Aí isso aí é a maior roubada, né? É a maior furada. Por quê? Porque se a gente for vincular a nossa felicidade, e aqui eu estou falando da felicidade possível, tá? Não estou falando da felicidade absoluta, estou falando da felicidade possível aqui na Terra, né? Se a gente associar, né, a nossa felicidade ao mundo ser um mundo feliz, aí que está danado, né? Então, não, nós podemos e devemos ser felizes tanto quanto possível, apesar das dificuldades do mundo. Até por estarmos ajudando a melhorar um pouquinho, né, as pessoas a serem mais felizes. Isso nos traz felicidade. Né? É trabalhar pela felicidade dos outros também, sair de dentro de nós, olharmos um pouco a necessidade alheia. Né? Vocês entendem? Então, até as imperfeições do mundo passam a se constituir oportunidade de eu ser feliz por servir, por ajudar, por minimizar as dores, os sofrimentos, né? Ok? Então não posso lá ficar cruzando os braços, né? E reclamando que eu não sou feliz porque o mundo não está bom. Né? Vamos trabalhar para fazer um mundo melhor e isso vai nos fazer felizes pela oportunidade de trabalhar, de servir, né? Que é um dos maiores prazeres que existe, né? É o prazer de servir. Quando a gente descobre isso, a vida fica muito melhor, né? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui então, né? Nós já estamos no nosso horário, né? Eu acho que conseguimos desenvolver aí alguns pensamentos, né? Então vamos finalizar agora. Aí semana que vem a gente continua, né? Vocês desculpem aí que eu não consegui responder, mas aí depois, havendo um tempinho, a gente vai respondendo, né? Por escrito para vocês, tá bom? Vamos fazer a nossa prece final, pessoal, agradecendo novamente a oportunidade que tivemos de estarmos juntos, que é o mais importante. E estando juntos, podemos nos sintonizar na frequência do amor. Podemos nos alimentar uns aos outros de energias boas, de fraternidade, de alegria, de respeito, de carinho, de ajuda mútua, porque isso nos fortalece mutuamente. E podemos também exercitar esses conceitos que nos ajudam, que nos abrem horizontes novos, para que saiamos das frustrações, do desânimo, da tristeza e possamos exercitar a boa vontade, a confiança, a esperança, a fé, o amor, para que a nossa vida vá mudando no mesmo ritmo em que nós nos transformamos intimamente. Possamos aderir ao Teu Evangelho, aderirmos ao autoconhecimento,
e dessa forma enxergarmos com mais discernimento aquilo que devemos mudar em nós. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor nos abençoe no nosso descanso e que todos possamos ficar em paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, viu, pela presença de todos. Sempre muito bom estar com vocês aqui, né? Estudarmos juntos. Então tenham um bom descanso e até quinta-feira, né? Quinta-feira a gente está de volta aqui, tá bom? Um abração, fiquem com Deus.